Semanal, terçou com nossa live. Vamos ver aqui se o áudio está bom. Sejam bem-vindos. A imagem está um pouco embaçada, eu acho, mas é por conta da conexão mesmo. Acho que não é por causa a câmera tá boa. Enfim, sejam bem-vindos a essa live, nossa live semanal. Hoje, terça-feira. Semana passada foi na segunda, por conta de alguns compromissos, Semana Santa, enfim. E essa semana aí pós-domingo de Páscoa, terça-feira, dia tradicional da nossa live, meio-dia, horário tradicional da nossa live, sempre aí no horário do almoço, para tirar suas dúvidas, perguntas, questionamentos, enfim, coisas interessantes relacionadas a exercício, educação física, saúde, alimentação, um pouco, nutrição, fisioterapia, medicina, tudo aquilo que eu possa entender um pouco para te responder. Enfim, se você está vendo essa live depois, comente, compartilhe, mande para aquelas pessoas que têm dúvidas assim como você. E também, na última semana passada, quinta-feira, eu lancei uma caixa de perguntas sobre dores. Falei sobre tensão, dor muscular, enfim, que essa semana eu irei trazer conteúdos sobre essas dores, como eliminar essas dores causadas por tensões. Então sejam bem-vindas à live, sejam bem-vindas, bom almoço para vocês. Bia, minha atleta, seja bem-vinda. Enfim, vamos começar aqui a responder, já que tem 4 perguntas para eu responder e o tempo é bem curtinho. Sempre as lives demoram em 30 minutos, não passa disso, no máximo 40, só que eu preciso ser rápido, que hoje é bem corrido. Então hoje eu vou responder as perguntas assim para conseguir responder todas aí em até 30 minutos, combinado? E como sempre as perguntas estão cada vez mais interessantes, estão chegando perguntas cada vez melhores. A primeira pergunta foi: caminhada ou um bom aeróbico para emagrecer? Observação: seguindo uma boa alimentação em déficit calórico. Ficou só o déficit por conta da caixinha do Instagram. Mas enfim, muito boa pergunta. Inclusive essa pessoa que está me perguntando já fez 3 semanas seguidas ou 4 semanas seguidas e está sempre fazendo perguntas interessantes relacionadas a emagrecimento. Futuramente vai ser minha aluna, viu? Estou sentindo isso. Mas então, vamos lá. Eu lembro que semana passada eu respondi 2 perguntas, só deu para responder 2 em 30 minutos. Uma foi sobre, deixa eu ver se eu encontro elas aqui. Notar mudança no corpo com alimentação saudável, essa tem relação. E a questão dos dias sem exercício, a questão da dor. Está na última live que eu fiz, essas 2 respostas. E a primeira de hoje, essas 2 perguntas, né? E as respostas. A primeira de hoje é essa: caminhada ou um bom aeróbico para emagrecer? Observação: seguindo uma boa alimentação em déficit. Pronto, vamos responder por partes aqui. Caminhada ou aeróbico, 2 partes aí, e alimentação em déficit. Dá 3 respostas para uma pergunta só. São 3 perguntas em uma. Estou derretendo ainda porque eu acabei de treinar. Estava fazendo meu treino, que eu vi meus stories aí. Acabei de treinar, inaugurando meus pesos novos. E estou derretendo ainda, além do calor. Estou aqui ainda esperando o corpo voltar à temperatura normal por conta do meu treino. E já respondo essa pergunta como gancho do treino que eu acabei de fazer. Meu treino de hoje durou 35 minutos mais ou menos. Fiz uma parte de força e uma parte de cardio, de aeróbico, que é sempre o meu padrão de treino do cross. Eu gosto muito de treinar força, então eu sempre faço força primeiro e depois eu faço alguma coisa de cardio, geralmente separado. Então vamos lá. Caminhada para emagrecer não funciona. Era para fazer assim, né? Caminhada para emagrecer não funciona. Caminhada é muito leve. É um exercício muito leve, realmente. Não chega nem a ser moderado. Para você ter ideia, são 3 escalas de intensidade: leve, moderado e intenso. No leve, você não queima gordura, porque seu corpo está meio que no repouso. Sai do repouso, mas está ali bem tranquilo, bem suave. Então seu corpo não tem estímulo para queimar gordura, não tem estímulo para gerar massa muscular, não tem estímulo para melhorar a adaptação cardíaca, enfim. Então, caminhada não emagrece, sempre falo disso. Caminhada é bom, para você ter uma boa coordenação motora, para idoso principalmente, para pessoas que têm mobilidade reduzida, é importante fazer caminhada para melhorar a mobilidade. Mas enfim, tem outros benefícios. Graças a Deus, Deus nos deu 2 pernas para a gente fazer caminhada, justamente para a gente caminhar. Mas a caminhada em si, ela não emagrece. A caminhada ela não emagrece, porque é um exercício muito leve. Inclusive é um erro muito comum que eu vejo na praça, quando estou dando aula, ou até quando estou treinando, eu vejo as pessoas fazendo caminhada na praça. Geralmente as pessoas caminham tão lento que me dá agonia. Anda realmente assim arrastando os pés, olhando para o tempo.
muito lentamente. Não emagrece. Não emagrece. Para você ter ideia, você consegue emagrecer caminhando, consegue. Fazendo intensidades aí mais altas, intercalando, enfim. Quem é meu aluno de consultoria, geralmente eu passo exercícios assim de corrida intervalada, alternando com caminhada. Então você consegue emagrecer, queimar gordura assim. Mas caminhada pura e simplesmente caminhada, você não perde gordura. Então, primeira parte respondida, caminhada não emagrece. Caminhada é um bom aeróbico para emagrecer. Um bom aeróbico para emagrecer. Mas aí eu já entro de novo. Qual seria esse bom aeróbico? Né? Tem esse mito aí de que aeróbico em jejum emagrece. Então as pessoas vão lá para fazer caminhada. Passa 1 hora, meia hora, 40 minutos caminhando. Jamila, seja bem-vinda à live. Está fazendo falta nos treinos, viu? Aline, seja bem-vinda. Então esse bom aeróbico, ele precisa ser de moderado a intenso, como eu acabei de falar agora há pouco. Se for leve, não emagrece. Ou moderado ou intenso. Intensidade alta. Para emagrecer. Então esse bom aeróbico precisa ser um exercício que cause um estímulo aí para seu corpo queimar gordura. Como eu acabei de falar, eu estava treinando, estou derretendo ainda. Então, veja, eu acabei de treinar até mais ou menos aí 20 minutos e continuo transpirando. Então eu passo mais ou menos uns 30 minutos assim, até acabar a live e vou estar suando muito aqui. Por quê? Eu fiz um estímulo curto e intenso. Então esse estímulo curto e intenso, para vocês terem ideia, meus alunos sabem disso, passa 48 horas aí com o corpo acelerado. É um bom aeróbico. Geralmente meus cardios aí, como eu falei, eu faço a primeira parte do meu treino, força pura, ou força de resistência, enfim. Depois eu faço o cardio, que é a parte aeróbica. Então, eu junto essas duas coisas aí, ao mesmo tempo, no caso, meu treino tem as duas coisas, só que separadas, né? Primeiro a força, depois o cardio. O aeróbico, não é a aeróbica, que as pessoas gostam de geralmente associar aquela coisa de dança, tal, aquela coisinha de brincadeira. Aeróbico, que é o treino que fortalece o coração, melhora o coração, circulação, queima gordura, enfim. Esse aeróbico que eu faço, esse cardio que eu faço, dura 5 aí no máximo 10 minutos, depois do meu treino de força. E eu passo aí 48 horas, meus alunos sabem disso, 48 horas com o metabolismo acelerado. Durante essas 48 horas depois do treino, pra você ter ideia, durante 5 minutos intenso, descansando pouco, seu corpo ele tem um estresse tão grande, uma perturbação tão grande, que ele desgasta muito os músculos, desgasta muito seu sistema metabólico, não consegue se recuperar. Quando você para o treino, começa essa suadeira, porque seu corpo está agora tentando recuperar o oxigênio que você consumiu, a energia que você consumiu durante o treino, e aí o que ele vai fazer? Gordura, acorde aí, vou lhe usar agora. Então ele vai começar a pegar a gordura e consumir para recuperar o dano que esse treino curto fez no corpo. Então um treino de 5 minutos, 10 até 20 minutos aí de intensidade alta, que é o que dá para fazer, você consegue passar 48 horas ou até mais com o seu corpo acelerado. Por exemplo, é como eu sempre digo, né? A gente que faz cross, que faz funcional, enquanto dorme, está queimando gordura. Enquanto dorme, está gerando massa muscular. Porque é justamente quando a gente para o treino, acaba o treino, que o nosso corpo ele vai começar a se recuperar. Vai começar a consumir aquela gordura que está lá em estoque, está lá aqui no pneuzinho da barriga, está naquela pelezinha do braço, para se recuperar desse estrago, digamos assim, que o treino fez, desse estresse que o treino fez. Não é um estrago, né? Mas é um estresse que o treino causa no nosso corpo. Então esse bom aeróbio aí, esse bom treino aeróbico, tem essa configuração, tem essa característica. É por isso que eu trabalho nessa linha. Inclusive eu pratico todos os dias. Quando eu não consigo fazer um treino de 10 minutos, 15, eu faço um treino de 5 minutos, sem descanso. E já causa dá uma acelerada boa no corpo. Então esse treino aí vai fazer com que seu corpo passe 48 horas queimando gordura para se normalizar. Porque é o seguinte, o exercício, ele é uma perturbação no nosso metabolismo. Eu estou aqui em repouso agora, digamos que eu não treinei, estou aqui em repouso conversando com vocês. Então, durante essa fase de repouso, meu corpo está estável, o batimento está estável, a respiração está controlada, minha digestão aqui, meu ciclo digestivo está controlado. A partir do momento que eu começo a fazer exercício, então dá uma descarga de adrenalina no corpo, eu começo a contrair os músculos, começo a movimentar as articulações, então o corpo já começa a lubrificar as articulações, os músculos para contrair. Então isso aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, e aumenta a adrenalina para dar conta dessa atividade. Que o nosso corpo,
não sabe que é exercício. Para ele é um estresse. Então ele precisa lidar com isso, jogando adrenalina para a gente conseguir fazer o movimento, acelera o batimento cardíaco, acelera a frequência cardíaca, acelera o fluxo ventilatório, que é a respiração. A gente fica ofegante por conta da adrenalina para captar mais oxigênio, para dar conta da demanda muscular que o nosso corpo está pedindo. Manda oxigênio para cá que eu estou precisando. Manda, e a gente começa a hiperventilar, que é respirar rápido. Os batimentos aumentam. A gente começa a transpirar para resfriar a temperatura do corpo, já que o corpo começa a esquentar muito. Então a gente começa a transpirar para reduzir a temperatura, como eu falei há alguns dias, para o nosso cérebro não fritar, para os nossos órgãos não parar de funcionar. Então a gente começa a transpirar para resfriar a temperatura do corpo. Perceba que isso é um estresse. O nosso corpo está lá descansando e você dá um choque desse para o corpo. É extremamente estressante. E aí o que o corpo faz? Começa a liberar esses hormônios. Automaticamente, quando você tem um aumento de adrenalina numa atividade de exercício, num programa de exercício, a adrenalina ela vai começar a pegar as células de gordura, vai começar célula de gordura. Toda célula de gordura é estoque de energia para o nosso corpo usar. E aí ele vai chegar lá e dizer: ei, bora, me dê seu estoque que eu quero consumir agora que eu estou precisando aqui. E ele vai começar a consumir essa gordura, tanto durante o exercício, quanto após. Então ele vai começar a consumir essa gordura. E vai. Quando é exercício intenso, você parou o exercício, acabou o exercício, ele vai ainda continuar consumindo essa gordura, porque ele está muito acelerado, não deu tempo dele se recuperar durante esses minutos aí que você fez. Então ele vai continuar consumindo gordura, continuar acelerado. Perceba que minha frequência cardíaca aqui já não está acelerada, não estou hiperventilando, mas estou suando. E meu corpo está acelerado ainda. Ainda está no processo aí de, digamos assim, reequilíbrio para voltar ao estado de repouso. Então durante esse reequilíbrio aí, o corpo vai passar 48 horas acelerado consumindo gordura. Por isso que os treinos curtos eles emagrecem. É um treino que talvez não tenha um gasto calórico tão alto durante o próprio treino, mas depois, quando você acaba de treinar, você começa a suar, aquela suadeira, você fica realmente ofegante, você vê que o seu corpo está muito acelerado, você fica pingando suor, porque você passou aí esses minutos com muita intensidade, dando esse estímulo no corpo, fazendo essa bagunça, digamos assim, fisiológica, e aí o seu corpo, caraca, agora eu tenho que me recuperar. E ele começa a consumir essa gordura. Então, entre a caminhada e um bom aeróbico, recomendo um bom aeróbico. Inclusive, já faço um convite aqui. Ontem eu lancei um desafio para o mês de abril, que é 50 abdominais por dia, para você fazer todos os dias. Se você é iniciante, sedentária, você pode fazer 25 abdominais, 3 vezes por semana, dia sim, dia não, e completar o mês. Você já vai começar a dar um estímulo no seu corpo de queima de gordura, de ganho de massa muscular, de melhora de alívio de dores, de hipertrofia e tudo mais. Pra gente que já é mais avançado, ontem eu já fiz 100, hoje eu já fiz mais de 50, perdi as contas. Botei lá intervalado e fiz mais de 50. Consegue fazer 100 todos os dias. E pode fazer 5 dias na semana, 6 dias na semana, tirando um dia de folga. Isso. Eu passei o abdominal normal, né? O supra. Mas pode ser remador. Ontem eu fiz remador na caixa, hoje eu fiz remador na caixa de novo. Aliás, ontem eu fiz remador, hoje eu fiz remador no banco. Então, fiz variações aí. Mas também pode ser variação de abdominal. Para gente que já é mais avançado, já tem mais mobilidade, já consegue fazer outras variações. Então, recomendo para você que quer emagrecer, para você que quer melhorar condicionamento, mobilidade, aliviadores, fazer esse desafio que eu lancei ontem aqui no meu feed, o primeiro vídeo, no caso, antes dessa live aqui. Está lá o desafio de 50 abdominais por dia durante 30 dias nesse mês de abril. E aí você vai ver no final dos 30 dias a diferença, até física mesmo, no seu abdômen, a melhora física que você vai ter de tanto fazer abdominal. Claro, para quem é iniciante dessa sugestão aí de fazer dia sim, dia não, que é um tempo de o corpo se recuperar, que a gente chama de supercompensação. E, respondendo a terceira parte da pergunta, que eu gosto de perguntas assim complexas. Boa, faça o desafio e me marque no Instagram, poste, me mande para mim, que aí vai incentivando outras pessoas a fazer parte desse movimento também de autocuidado. E é muito bom, porque quando a gente começa a fazer exercício todos os dias, tem esse desafio, é muito motivador. Como eu faço sempre tem meus desafios, enfim e tal,
eu decidi compartilhar com vocês também meus desafios e chamar vocês para fazerem também esses desafios de exercícios diários. Terceira parte da pergunta: seguindo uma boa alimentação em déficit. Se você seguir uma boa alimentação com déficit calórico, você vai emagrecer. Independente de treinar ou não, de fazer jejum, de fazer jejum, de exercício, enfim, você vai emagrecer. Só que, como eu falei semana passada, essa boa alimentação com déficit calórico, ela é regida, ela é organizada por um nutricionista, por uma nutricionista. Se não for, você corre um sério risco, que você vai se emagrecer fazendo déficit calórico. Só que você pode perder massa muscular, ter uma queda muito grande de imunidade, e você pode também prejudicar outras funções do seu corpo, inclusive hormonais. Vamos lá, falei sobre isso semana passada. Como algumas pessoas entraram aqui que não lembro se estavam semana passada na live, vou recapitular essa experiência que eu tive. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tinha dores na coluna. Na época eu fazia musculação, parei porque eu não sabia o que era, e fazia corrida todos os dias. Durante esse período aí de 3 meses fazendo corrida, que eu já fazia corrida e fazia musculação. Eu parei de fazer a musculação porque eu não sabia o que era essa dor na coluna, continuei fazendo corrida. Só que, como eu já fui gordo na adolescência e era gordo, então meu medo de engordar de novo despertou aquele gatilho no meu cérebro. Se você vai reduzir seu gasto calórico, então você vai ter que reduzir sua alimentação. Eu reduzi minha alimentação drasticamente. Pra vocês terem ideia, eu perdi mais de 10 quilos em 2 meses. Mais de 10 quilos, mais ou menos uns 12 quilos eu perdi em 2 meses. E eu não lembro se na época eu já tinha doença autoimune. Não lembro se eu já tinha psoríase na época, mas eu lembro que eu fiquei muito, muito mal. Inclusive, eu já tinha. Inclusive, eu fiquei muito mal. Como eu costumo dizer, me dava tela preta direto. Depois de um mês, para vocês terem ideia. De manhã, eu trabalhava na empresa o dia todo. Eu fazia de tudo. Serviço pesado, serviço com computador, enfim. De manhã eu tomava meu café da manhã, normal, ovo, cuscuz, tá, enfim. Mas já comia pouco. Aí aqueles biscoitinhos assim que destaca, que eu não vou dizer o nome para não ser, que eu não sou patrocinado, nem como mais, nem recomendo. Aquele biscoitinho que a pessoa quebra assim no meio, tá, isso, aquilo outro. Eu pegava um pacotinho daquele, pra vocês terem ideia, na época, meu lanche de manhã e à tarde eram 2 pacotinhos daquele, enfim. Eu pegava um pacotinho daquele, que vem acho que 4 biscoitos ou 2, comia metade de manhã e metade à tarde. Na hora do almoço, era a minha refeição mais completa. Se eu não me engano, o almoço eu comia normal, mas também era menos do que antes. À tarde eu comia o restinho do biscoito lá. À noite, eu comia uma maçã ou 2, só. Sendo que eu trabalhava no pesado o dia todo e ia correr. Quando eu chegava da corrida, às vezes eu comia mais uma maçã ou 2 e ia dormir. Então eu perdi peso muito, muito rápido. Eu já sou branco, eu fiquei mais branco do que essa camisa, verde. Perdi muito peso e, consequentemente, eu comecei a ficar muito mal. Emagreci muito rápido, minha imunidade caiu muito. Eu estava sentado, daqui a pouco a pressão caía, a glicemia caía, eu via tudo preto, tudo escuro. Eu vi, meu Deus do céu, eu vou morrer. E aí já me deu aquele alerta. Você fez alguma bagunça aí no seu corpo. Na época eu não fazia educação física, muito pelo contrário. Na época eu estudava informática. Mas eu já tinha essa noção de pesquisar alimentação, que eu sempre gostei da área da saúde. E eu já sabia que tem algum desarranjo no meu corpo. E aí eu comecei a comer normal de novo, para recuperar o peso, para não ir embora mais cedo. Só que aí deu um efeito rebote. E eu engordei mais do que antes. Porque meu corpo estava tão sedento por nutrientes, que ele entrou no estado de consumo do que eu já tinha de gordura, porque eu entrei no estado de realmente passar fome para emagrecer. Meu corpo entrou no estado de alerta. Então eu comecei a perder peso muito rápido. O que é que meu corpo fez? Eu vou começar a consumir essa gordura aqui para não embarcar. Começou a consumir gordura. Começou a perder peso muito rápido. Nessa perda de peso muito rápido, minha imunidade despencou. Por sorte, por bênção de Deus, eu não tive problema de saúde grave, não cheguei a parar no hospital, enfim, mas foi por pouco. Eu fiquei realmente muito mal. E aí, quando eu me dei conta que eu tinha feito essa loucura de perder peso muito rápido, eu comecei a comer muito, e aí meu corpo entendeu o seguinte: eu estava passando fome e agora tem comida, então eu vou absorver tudo. E eu fiquei gordo de novo.
Então, vivendo esse efeito sanfona. Déficit calórico emagrece? Emagrece, mas precisa ser orientado por um nutricionista, porque você pode perder muita massa muscular, baixar a imunidade, mexer com tireoide, mexer com pâncreas, isso é perigoso. E aí você, para não ter um problema de saúde mais grave por conta de uma simples redução alimentar, é bom você procurar um nutricionista para fazer esse ajuste. Porque aí você vai sim perder peso, mas tem que ser aliado com exercício. Ah, vou só fazer uma dieta e perder peso, certo? Você vai perder peso, mas vai perder massa muscular também. É uma perda de peso sem qualidade. Ah, eu perdi 5 quilos, perdi 10. Só que a gente perde massa muscular muito mais fácil do que perde gordura. Para perder massa muscular, basta ficar parado. Para perder gordura, a gente tem que se movimentar. Tem que fazer exercício de intensidade alta. Como eu falei, leve, moderado e intenso. Se a gente fizer exercício moderado ou leve, para queimar gordura, pode fazer uma caminhada daqui até Aracaju e voltar, para você conseguir perder algumas calorias, para você conseguir perder algumas gramas de gordura. Intenso, você faz poucos minutos, você consegue perder quilos de gordura em meses aí. Então, você precisa fazer um bom exercício, um bom treino, aliado com uma boa dieta. Lembrando que também dando essa dica para vocês. Eu trabalho com exercícios aeróbicos de alta intensidade, com cross-training. Mas para isso, você precisa se alimentar bem. É o que eu sempre digo a meus alunos e minhas alunas. A maioria quer emagrecer, mas você não pode fazer essa loucura de ficar sem comer e fazer treino intenso. Porque também seu déficit calórico vai acabar prejudicando o seu sistema hormonal, tireoide, imunidade. Isso não é o que queremos. Você precisa emagrecer com qualidade. Inclusive, esses treinos aeróbicos de alta intensidade ajudam a ganhar massa muscular. O que você ganharia fazendo 2 horas num treino convencional, em 20 minutos você consegue ter esse resultado, tanto de emagrecimento como de ganho de massa muscular. Eu digo por experiência própria. Meu treino hoje, como eu falei, foi 35 minutos. Eu consegui fazer treino de força, fiz mobilidade e fiz o cardio em 35 minutos. Estou suando ainda por conta desse efeito do treino. Estou ganhando massa muscular mais rápido do que quando fazia musculação e perdendo gordura mais rápido do que quando eu fazia também corrida, musculação e esteira, esse tipo de coisa. Então, é um custo-benefício de tempo também, mas você precisa aliar o treino com a alimentação. Combinado? E mais uma dica que eu dou para você que mandou essa pergunta. 2 desafios aí, né? Primeiro, o que eu lancei ontem aqui, de 30 dias de abdominais, e outro está na minha bio, de 30 dias de treinos. Tem lá o treinozinho programado para 30 dias, se você quiser algo mais complexo. E, mais uma vez, consulte a nutricionista. Se você é totalmente sedentário, nunca fez nada, também recomendo procurar um médico, fazer um exame cardíaco, ergométrico, para você ver aí essa questão da intensidade do seu treino, para você conseguir fazer com qualidade, que isso é recomendação básica. Fechou? Segunda pergunta, que na verdade a primeira pergunta foram 3 em 1, né? Então vamos para a próxima pergunta e logo mais encerrarei. É isso, enfim. Bom dia, cansaço, muito tempo em pé. Boa pergunta, bem interessante. Como eu tinha visto essa pergunta agora há pouco, antes de fazer a live, já me veio na cabeça 2 respostas. Para cansaço de ficar muito tempo em pé, podem ser 2 fatores aí primordiais: falta de vitaminas, de nutrientes, ou pouca massa muscular, ou os 2, né? São os mais, digamos assim, óbvios na minha cabeça. Vamos lá. Poucas vitaminas causa cansaço? Sim. Se você está se alimentando inadequadamente e trabalha muito tempo em pé, passa muito tempo em pé, consequentemente seu corpo está precisando de alguns nutrientes para se manter legal, e você não está conseguindo suprir só com a alimentação, ou sua alimentação não está suprindo essa demanda de energia do seu corpo, de ficar muito tempo em pé. Já que, imagina o seguinte, se a gente está em pé o dia todo, toda a nossa musculatura está sendo ativada, desde o pé até o pescoço, para a gente não ficar com a postura torta. Então, tudo isso aí demanda energia, demanda gasto, que seus músculos estão consumindo energia o dia todo. Então, seus músculos precisam de nutrientes para se manter você em pé o dia todo. Tanto músculos como os ossos e as articulações também, para manter você em pé. Pouca água também pode ser um fator. Se você bebe pouca água, seu corpo está se cansando porque está gastando muita energia, mas não está tendo reposição hídrica
para manter os músculos aí bem hidratados, os ossos e as articulações também. Todo o nosso corpo precisa de água. Então as vitaminas podem estar baixas, minerais, enfim, e alguns nutrientes, proteínas também, podem estar causando esse cansaço, que aí também já remete à segunda coisa que eu pensei, que é pouca massa muscular. Se você tem pouca massa muscular, aí agora eu não vou falar no sentido de você ser maromba, você ser marombeira, gigantona, ter as coxas assim gigante, como se fosse uma fisiculturista, não. Então a quantidade de massa muscular ideal, bacana para a sua saúde. Não precisa ser gigante esteticamente como uma fisiculturista, mas uma quantidade de massa muscular razoável, que principalmente estabilize suas articulações, deixe seu corpo aí mais bem estruturado para você não ter dores. Então pouca massa muscular vai dar cansaço, fadiga, fraqueza, dores articulares, dores musculares inclusive. Por exemplo, dor na lombar é muito comum em quem tem pouca massa muscular ou fraqueza muscular. Dor na lombar, dor no joelho, dor na cervical, dor no cotovelo, dor no ombro. Enfim, apesar que dor no cotovelo tem diversos fatores, né, inclusive psicológicos. Mas enfim, todas essas dores articulares, dor no punho, tem relação com fraqueza muscular, pouca massa muscular, déficit de vitaminas, falta de água, pouco sono. Se você dorme mal, você dorme pouco, você vai se cansar mais, naturalmente você vai ficar pouco tempo em pé, pouco tempo fazendo uma atividade, você já vai se cansar mais rápido, porque seu descanso não está suficiente. É como, por exemplo, um celular. Se você não dorme o suficiente, é como se você colocasse o celular para carregar, quando ele está em 80% você tira, 70% você tira da tomada. Ele não carregou completo, então ele vai durar menos, então ele vai render menos. Se você carrega ele todo, a durabilidade da bateria, da carga dele vai ser maior. Assim é o nosso sono. Tem gente que acha que vou dormir nada, vou trabalhar, vou viajar, vou estudar. Não, galera, sono é essencial. A gente passa um terço da nossa vida dormindo. Quem dorme menos que isso está prolongando, aliás, encurtando a sua vida, prolongando